Jesus. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Eu saúdo os queridos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Amém? Quero convidar você a ficar em pé mais um pouquinho, por gentileza. E em seguida abrir a palavra do Senhor em Gênesis, o capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 9. A irmã Joyce vai nos auxiliar com a leitura e logo em seguida o Lindomar vai orar. Eu vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na sua casa, casa de louvor, casa de adoração ao seu nome. Meu Deus, muito obrigado por tudo que já aconteceu, meu Pai, nós já te louvamos. E agora, meu Deus, nós vamos nos alimentar da Tua Palavra. Então, nosso pedido nesse momento é que o Senhor possa usar grandemente o pastor Edmar, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, agora nesse momento, tocar no coração daqueles que ainda não te conhecem. Dá essa oportunidade, meu Deus, essa noite. Que essa noite, meu Pai, seja uma noite de vitória, uma noite de alegria, uma noite de felicidade. Pois em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos com a exposição da palavra, eu quero pedir oração aos irmãos. Alguns já sabem da nossa situação de saúde. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, fui diagnosticado com uma doença no coração. É uma das que eu possuo. E coração, dias atrás, ele resolveu dar um susto, né? A gente teve ali alguns sinais de princípio de infarto, tá bom? E eu quero pedir que a igreja possa continuar, né? Aqueles que já sabiam, continuem orando. Quem está tomando conhecimento agora, estejam orando pelo pastor, tá bom? Essa semana, se Deus permitir, amanhã a gente vai continuar fazendo alguns exames e vamos retornar ao cardiologista e depois ele nos encaminhou para um neurologista para a gente ver se tem alguma conexão aí com os sintomas que a gente sentiu, tá bom? Queridos, nós vamos nessa noite olhar um pouco para a vida de Noé. E eu quero refletir com os irmãos sobre a seguinte indagação: o que podemos fazer para agradar o coração de Deus? Eu quero refletir com você dentro dessa ideia nessa noite. O nome Noé, na língua hebraica, Noa, é descanso. E nós vamos observar algumas coisas maravilhosas na vida de Noé e extrair lições valiosas para a nossa vida. Eu quero perguntar inicialmente para os irmãos, e por gentileza, se alguém quiser responder, qual é o lugar mais difícil para ser crente? Alguém se disponibiliza a dizer? Aonde é? É na escola? É no trabalho? É em casa, amém? Quem concorda que é em casa? Faça assim por gentileza. Tá certo. Hoje a gente vai tentar trabalhar em uma desconstrução dessa ideia de que o lugar mais difícil para ser cristão é dentro de casa.
Noé, porém, diz o capítulo 6, verso 8, achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi o único seguidor de Deus que restou da sua geração, foi o segundo pai da raça humana, homem de paciência, consistência e obediência. É incrível como a humanidade se esquece de Deus e rapidamente se desvia dos seus propósitos. Na época de Noé, todo mundo vivia para seu próprio prazer e não para o de Deus. Gênesis 6, verso 5. Por isso Deus resolveu exterminar a vida humana e animal da terra. Entretanto, Ele não agiu assim, porque Noé agradou o seu coração. Porque Noé agradou o coração de Deus, irmãos, é que nós estamos vivos hoje. Noé, ele não era o único crente dentro da sua casa, apenas, como às vezes muitos de nós passamos por essa situação. Noé, ele não era o único crente dentro da sua sala de aula, dentro do seu contexto de faculdade. Ele não era o único crente na rua ou no bairro que ele morava. Noé era o único crente dentre toda uma geração de seres humanos. Toda a humanidade simplesmente se desviou de Deus. Toda a humanidade está simplesmente buscando viver uma vida distante de Deus. Noé é o único. E eu quero dizer para você que essa ideia de dizer que o lugar mais difícil de ser crente é dentro da nossa casa, é justamente baseado nesse aspecto. Pastor, é porque na nossa casa as pessoas nos conhecem. Os nossos irmãos sabem quem nós somos. Porque às vezes na igreja dá para esconder, dá para, apresentar uma coisa que lá é diferente. Mas eu quero dizer para você que se você não tem conseguido dar testemunho de que você nasceu de novo, dentro da sua casa, você está correndo um sério risco. Há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Eu não estou querendo dizer para você, de forma alguma, jamais seria irresponsável para dizer uma coisa dessa, que você não tem defeito, que você não tem falhas, que os membros da sua família vão olhar para você e ver alguém em total perfeição. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você, dentro do seu lar, se as pessoas que participam do convívio, do cotidiano da sua vida, elas não perceberam esse marco divisor, essa forma como Jesus entrou na sua vida, tem algo muito errado aí. Noé, ele nos ensina algo maravilhoso. Esse contexto é o contexto de destruição, um contexto de dilúvio. Alguns estudiosos, eles vão dizer que o dilúvio, ele não foi total, ele foi parcial e até mesmo alguns vão dizer que o dilúvio foi local. Mas eu não consigo, olhando e fazendo uma análise do texto sagrado, eu não consigo chegar a essa conclusão de que houve um dilúvio parcial ou até mesmo local. Eu só consigo, olhando para as Sagradas Escrituras, crer piamente que o dilúvio foi de forma total. Amados irmãos, eu comecei, ou melhor, eu pedi à irmã Joyce para começar a leitura do verso 5, porque os versos anteriores, eles são um pouco delicados, falar sobre gigantes, falar sobre os filhos de Deus, mas se você tiver interesse em um outro momento, nos procure para a gente conversar e a gente aprofunda mais a coisa. Mas do verso 5 em diante, trabalhando nessa noite, aproveitando o contexto do texto, nós queremos simplesmente dizer para você que quando Deus, na palavra dele, diz que ele se arrependeu de fazer o homem, ele está simplesmente dizendo algo que muitas pessoas não conseguem entender.
Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus ele não muda. Tiago, capítulo 1, verso 17, nos diz que em Deus não há mudança alguma, não há sombra, não há variação de mudança de forma alguma em Deus. Malaquias vai dizer, eu sou o Senhor e não mudo. Mas quando nós olhamos esse texto, que nos diz que Deus se arrependeu, não é dentro de um aspecto da língua original chamado metanoia, não é uma mudança nesse sentido, mas é na língua hebraica a expressão haná, a expressão entristecer. Deus ele se entristeceu de fazer o homem. É isso que o texto apresenta. E não que Deus ele se arrependeu no sentido de mudar, pois Deus não muda. Queridos irmãos, olhando para a vida de Noé, esse servo do Senhor, eu quero destacar aqui algumas lições valiosas para a nossa edificação. Começando com a primeira da seguinte natureza: se nós quisermos agradar o coração de Deus, nós precisamos fazer como Noé, que amou a Deus sobre todas as coisas. Amados irmãos, Noé, ele nos ensina sobre um amor prático, não algo baseado em meramente palavras, mas vivência. Quando todos estavam simplesmente virando as costas para o Senhor, a Bíblia deixa claro que Noé, ele mantinha uma íntima relação com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. A Bíblia deixa claro que Noé andava com Deus, Noé andou com Deus, ele tinha esse relacionamento com o Senhor. O prazer de Noé estava em Deus. A felicidade de Noé estava em Deus, em servir a Deus. Queridos irmãos, se nós quisermos agradar o coração de Deus, nós precisamos amá-lo, como diz a sua santa palavra, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Nós precisamos amá-lo acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Mateus capítulo 10, verso 37, a Bíblia Sagrada diz que se eu amar mais o meu pai, se eu amar mais a minha mãe, se eu amar mais o meu filho, se eu amar mais a minha filha, parafraseando o texto, se eu amar mais qualquer outra coisa sobre a face da terra do que a Deus, eu não mereço Deus. Se qualquer coisa, se qualquer pessoa tem ocupado o lugar de Deus, a centralidade do Senhor na sua vida, você está em uma situação muito delicada. Deus, ele não divide lugar com ninguém. Ele ocupa a centralidade da nossa vida, ou nós amamos ele acima de tudo, acima de qualquer coisa, ou não funciona. É assim que ele nos diz em sua palavra. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos amar a dois senhores. Ou nós vamos amar um e vamos aborrecer o outro. Ou nós vamos nos devotar a um e nós vamos desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir ao mesmo tempo Deus e qualquer outra coisa. Eu gosto muito de um texto que Paulo escreve, a carta de Corinto, capítulo 2, versículo 9. E tem um fragmento nesse texto que eu acho assim espetacular. Paulo ele fala aos coríntios dizendo o seguinte: olha, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração algum, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tente por um momento visualizar, tente por um momento pensar em uma imagem que você viu, uma imagem bela que você viu, talvez em uma tela, ali no seu celular, na sua TV de 60, 70 polegadas. Uma imagem bela que você já viu, da natureza, de algum lugar. Não dá para ser comparado.
A gente às vezes ouve tantas coisas maravilhosas, a gente participa de momentos, estamos às vezes em ambientes onde a gente ouve coisas tão preciosas que enchem o nosso coração de alegria, nos fazem transbordar. Mas Paulo está dizendo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem ou de homem algum. O que Deus tem preparado para aqueles que, essa é a partícula que eu quero destacar, para aqueles que o amam. Eis a questão: você ama o Senhor? O Senhor tem a primazia na tua vida? Noé, ele não amava nada nesta terra que fosse capaz de substituir o seu amor para com Deus. Vivendo no meio de um povo corrompido, Noé andava com Deus, é o que diz Gênesis 6, verso 9. A Bíblia diz que Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus. Dentro do nosso contexto de família, por servir ao Senhor, às vezes nós simplesmente praticamos algumas coisas que aos olhos do Senhor são reprováveis. Dentro da nossa família, pessoas as quais nós amamos, queremos bem, pessoas das quais nós temos a oportunidade de dar um conselho, de mostrar como é servir a Deus. Noé, ele vivia cercado por pessoas que tinham prazer em viver o pecado. E mesmo assim, Noé, ele permanecia firme no seu relacionamento com o Senhor. Ontem eu estava ouvindo uma palavra na célula do irmão Railan, e muito boa a reflexão que ele levou ontem, sobre um episódio que ele destacou ali para nós, que aconteceu na vida dele, pelo fato de às vezes nós olharmos para Pedro e condenarmos automaticamente quando olhamos para o texto, Pedro negando Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E ele falando na sua exposição, como nós negamos a Deus às vezes no nosso dia a dia. Às vezes quando estamos no nosso trabalho, aquele ambiente ali onde nós podemos ser realmente uma fonte de bênção para orar por alguém, por o nosso colega de trabalho, para dar uma palavra para alguém que está passando por uma situação delicada, e às vezes nós simplesmente vivemos ali como que um agente secreto. Noé, ele amava o Senhor, e amar são atitudes que comprovam que nós realmente amamos. Amém? Quem ama a Deus, obedece a Ele. Noé, além de amar o Senhor, ele obedecia ao Senhor. Segundo destaque que eu quero fazer, é que para agradar o coração de Deus, como Noé fez, nós precisamos fazer como ele fez. Precisamos obedecer a Deus incondicionalmente. Nós precisamos obedecer a Deus incondicionalmente. Quem faz isso aqui? Faça assim por gentileza, amém? Amém? Glória a Deus, 1 alma, 2 almas, 3 almas, 4. Vamos olhar para a vida de Noé. Como é que ele obedecia? Você pode grifar na sua Bíblia esses 2 textos. Gênesis 6, verso 22, você vai marcando, depois você lê com calma, não dá tempo para a gente fazer essa leitura. Gênesis 6, verso 22, Gênesis 7, verso 5, e Hebreus 12, verso 28. Gênesis 6, 22, Gênesis 7, verso 5 e Hebreus 12, verso 28. Você vai observar na leitura desses textos que Noé, ele vai se colocar inteiramente à disposição do Senhor. Tudo tinha que ser conforme a ordem de Deus. Deus ia trazer o dilúvio.
ele dá uma palavra de ordem para Noé construir aquilo que seria a salvação dele e da sua família, do seu povo ali, da sua casa. Noé, ele recebe as diretrizes do Senhor, e diz, Gênesis 6, verso 22, Gênesis 7, verso 5, que ele obedecia a tudo que Deus lhe repassava. Ele obedecia a Deus. Em Hebreus 12, 28, o autor aos Hebreus diz que nós devemos servir a Deus de uma forma agradável. E eu e você, amado irmão, precisamos constantemente fazermos essa avaliação introspectiva da nossa vida, para nos avaliarmos, vermos como nós estamos realmente. Será se nós estamos servindo a Deus e nosso servir a Deus está agradando a Ele? Noé, note bem, ele não fez restrições, questionamentos, ele apenas obedeceu. Em Lucas 6,46, a Bíblia Sagrada diz, por que vocês me chamam de Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Noé, ele não questionou ao Senhor, mas ele simplesmente obedeceu detalhadamente o projeto de Deus. Em Gênesis 6, verso 14 a 16, você pode ver depois, Noé simplesmente ele recebe do Senhor tudo o que deveria ser feito, nos mínimos detalhes, da forma como o Senhor tinha lhe ordenado, Noé colocou em prática. Mas Noé, ele poderia fazer questionamentos, e aqui eu vou fazer alguns dos quais ele poderia fazer, que talvez possam se encaixar perfeitamente de uma forma paralela à sua vida, como está hoje diante da ordem de Deus, para você obedecer. Noé poderia ter dito, mas Deus, eu não sou construtor de barco, como eu vou construir isso? Ele poderia simplesmente ter argumentado, Senhor, aonde eu vou encontrar tanta madeira para fazer um negócio desse? Você já começa a se identificar aí, nesses questionamentos, os quais Noé não fez? Ele poderia ter dito, Deus, eu não tenho ferramentas apropriadas para fazer o que o Senhor quer. Deus, o que é que vão falar de mim quando me virem fazendo isso? As pessoas vão simplesmente falar de mim. Como, Senhor? Como eu vou colocar esses animais dentro dessa arca que o Senhor está mandando eu construir? Ele poderia ter questionado tudo isso. Ele poderia simplesmente ter dito, Deus, por que tu vai destruir a humanidade? Amados irmãos, Noé, ele atendeu prontamente a Deus. Período de 120 anos, trabalhando naquela arca. E a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5, ela diz que Noé era pregador da justiça. Não, tem alguma coisa errada aqui. Vou passar aqui as dimensões para vocês. Aquilo que Deus mandou fazer tinha as seguintes medidas: 133 metros de comprimento por 22 metros de largura e 13 metros de altura. Senhor, como é que eu vou fazer? Não dá. Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar que o juízo está vindo, que o dilúvio vai vir. Mas Noé, ele conseguia conciliar o trabalho na arca e a pregação a respeito da justiça de Deus. Você tem conseguido fazer isso, irmão? Amém? Amém? Pastor, não tem condição, porque o meu cronograma é cheio.
a minha vida é corrida, eu não tenho condições, eu não encontro tempo, eu sou muito atarefado. Não dá. Como é que eu posso pregar? Como é que eu posso falar? Não sobra tempo, Senhor. Querido, se você está vivendo isso, cuidado. Cuidado. Porque Jesus, Ele não me pediu, Ele não te pediu, Ele nos mandou fazer discípulos, pregar o Evangelho. E se nós estamos simplesmente virando as costas para a ordem de Jesus, não iremos jamais conseguir agradar o coração de Deus, porque somente obedecendo incondicionalmente ao Senhor, como Noé o fez, é que nós iremos agradar o coração de Deus. Então eu preciso avaliar a minha vida, o que eu estou fazendo, eu preciso parar e observar o que eu estou fazendo desse presente que Deus me deu, que foi a vida. Porque, amado, a minha vida, a sua vida, ela deve ser para a glória do Senhor, para honrar e glorificar o nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Noé, ele encontrou tempo, e nós precisamos encontrar tempo. Precisamos separar tempo. A pregação, ela tem que fazer parte do dia a dia da nossa vida. Pastor, mas eu não sei falar assim direito, eu não sei pregar. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque a Deus, viva uma vida de oração, viva o Evangelho, e você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida, amém? Queridos, terceiro e último destaque. Logicamente, se Noé amava ao Senhor, ele colocava em prática, obedecendo ao Senhor, de forma incondicional, porque ele confiava completamente em Deus. O fato de obedecer a Deus de forma incondicional é justamente porque Noé, ele confiava plenamente no Senhor. O autor aos Hebreus, ele diz algo maravilhoso. Capítulo 11, versículo 6 e versículo 7. Vamos olhar para esses dois versículos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele nos ensina aqui que a obediência, ela está totalmente entrelaçada à confiança em Deus. Amados irmãos, foi um longo tempo trabalhando naquela construção, com certeza ouvindo muitas coisas a respeito do que ele fazia, porque geralmente é assim. Se hoje é assim, com certeza naquele tempo também era assim. Quando você vai fazer uma obra, quando você vai construir uma casa, se você não passar ali aquelas madeiras que geralmente colocam para fechar, aparece sempre os investigadores da obra. Eles vão lá olhar o que é que você está fazendo naquele terreno. Com certeza devem ter surgido alguns assim, para curiar, para olhar o que é que Noé estava inventando. Mas a Bíblia diz que Noé, ele tinha uma fé tão fantástica, que não foi à toa que o autor aos Hebreus o colocou ali na galeria da fé, nos heróis da fé. Só que a confiança ou a fé que Noé colocava no Senhor, ela não era uma fé como nós vemos algumas pessoas dizendo ter fé. Ah, Deus ele vai mandar, vou esperar, pá, amém. Não. Noé ele nos ensina que jamais nós devemos cruzar os braços e ficarmos em um estado de inércia diante daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas.
Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer, sabendo que Ele vai trazer à existência, confiando nele, mas fazendo alguma coisa. Não querendo fazer o que Deus vai fazer, não querendo dar uma ajuda para Deus, mas simplesmente fazendo aquilo que compete a nós. Noé, ele confiou no Senhor, mesmo quando não fazia sentido, e se manteve firme nessa confiança durante 40 dias de copiosa chuva, e praticamente um ano, até ver o solo enxuto. Gênesis 7, verso 6 e Gênesis 8, verso 13. Noé esperava confiantemente pelo Senhor, é o que nos diz a palavra. Noé, ele vai, depois que o dilúvio chega, as águas levam a vida, Noé dentro daquela barca, ou dentro daquela arca com a sua família. Ele vai, depois desse período de tempo, primeiramente enviar um corvo, posteriormente enviar uma pomba, e em sequência, uma outra vez, ele envia a pomba. Nas vezes anteriores, não houve nada, mas em uma das vezes, a pomba foi e ela trouxe algo. Você sabe o que era? Hein? Uma folhinha, né? Uma prova de que o quê? De que havia terra. De que o Senhor era com ele. De que a confiança que ele havia depositado no Senhor era uma confiança certa. Era uma confiança exata. Porque a Bíblia Sagrada diz que a fé ou a confiança é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que ainda se esperam. Amados, a Bíblia Sagrada diz em Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o tudo Ele fará. A Bíblia diz, amados irmãos, no Salmo 84, verso 12: feliz o homem que em ti confia, ó Deus. Eu quero convidar você nesse momento, mesmo assentado como você está, a fechar os seus olhos. Por gentileza, feche os seus olhos. Nós devemos viver de maneira a agradar o coração de Deus, amando a Ele, obedecendo incondicionalmente, confiando completamente em Deus. Mas assim como muitos no tempo de Noé não viveram como Noé, muitos também hoje estão vivendo uma vida mergulhada no pecado. E a Bíblia Sagrada diz em Mateus 24, verso 38, uma palavra de juízo: quando eles menos se aperceberem, Jesus irá voltar como fora nos dias de Noé. Querido, imagine só, a Bíblia diz em Gênesis 7, verso 16, que Deus fechou a porta. Foi Deus quem fechou a porta da arca. A sentença havia sido executada. Noé e sua família, os seus, haviam sido salvos. Noé não desistiu da sua família, da sua casa. Os seus foram salvos. Havia um momento no qual Noé pregava, falava da justiça de Deus, e com certeza as pessoas zombavam dele, daquilo que ele estava fazendo, obedecendo a Deus, como muitos hoje zombam de nós, escarnecem de nós, quando nós lhes alertamos a respeito da justiça de Deus, que vai chegar. E a Bíblia diz aqui em Mateus que como fora nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem.
as pessoas vão estar mergulhadas em pecado, em várias situações. E o Filho do Homem vai vir. Mas, por enquanto, a porta da arca, a porta da salvação, ela permanece aberta. Vai chegar um momento que ela vai ser fechada, e quem vai fechar é o Senhor. E aquilo que o Senhor fecha, querido, ninguém pode abrir. Eu fico pensando, imagine só, talvez aquelas pessoas no primeiro dia, quando começou a chover, elas não deram a menor importância. No segundo dia também chuva. E a gente às vezes se impressiona aqui em Timon com algumas chuvas que vêm. No terceiro dia, começa a surgir um alerta. Passa-se uma semana. As pessoas começam a questionar, não é normal tanta chuva. Talvez não é o período de chuva, e uma semana chovendo ininterruptamente, direto. E as pessoas talvez começam a perceber que algo está acontecendo. E elas começam a lembrar de Noé. Como muitos hoje têm a oportunidade de ouvir a mensagem que eu e você pregamos. Talvez esse seja o seu momento de parar para refletir. Porque depois de um período de tempo, o dilúvio foi caindo, a chuva foi indo, e a porta estava fechada. Mas eu quero dizer para você que o projeto de Deus para você nessa noite é te dar vida e vida em abundância. E se você entendeu que para agradar o coração de Deus, você precisa amá-lo acima de tudo. Você precisa obedecê-lo, ainda que isso custe muito caro a você. E que você precisa confiar a Ele, confiar nele, tudo. A sua vida por completo, a vida da sua família, tudo que você tem. Eu quero convidar você nessa noite a dar um passo de fé em direção ao Senhor, entregando a Ele a sua vida e dizendo: Senhor, eu quero render-me aos teus pés nessa noite. Se há alguém nessa noite que quer dar um passo de fé em direção ao Senhor, faça um sinal, levante uma das suas mãos e nós vamos estar orando pela sua vida nessa noite. Deus, o Senhor falou comigo. Eu entendi que o Senhor falou comigo. E eu quero responder positivamente, firmemente ao teu chamado. Se há alguém nessa noite, por gentileza, levante uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar o braço. Há uma segunda pessoa nessa noite que gostaria de render-se aos pés do Senhor. Fique em pé, por gentileza. Talvez você tenha andado distante dos caminhos do Senhor, percebe que a sua vida não condiz com aquilo que Deus quer que você viva, e nessa noite você quer fazer uma aliança com o Senhor, quer renovar o compromisso que um dia você fez com o Senhor, se reconciliando com Ele. Você tem também nessa noite essa oportunidade. Faça um gesto com a sua mão, faça assim por gentileza, e nós vamos orar por você. Há alguém? Mais alguém? Não? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa palavra ela produza dentro de você reflexão e que você possa compreender que Deus está te chamando. Quero convidar até aqui à frente o irmão, a pessoa que levantou o braço, por gentileza, chegue até aqui. Irmão Orlando, pode trazê-lo. Quero convidar a igreja a ficar em pé, por gentileza. Pastor Mendes também já pode chegar até aqui. Irmão Edivaldo também, que vai estar passando a comunicação, por gentileza, já pode ir se preparando, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, apresentando a vida do Carlos ao Senhor. Pastor Mendes vai estar orando e logo em seguida ele vai estar repassando algumas comunicações. E depois o irmão Edivaldo está com a palavra.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém, irmãos? Vamos levantar nossas mãos em direção aqui o nosso irmão Carlos, podemos chamar, porque assim ele vai fazer agora o seu compromisso. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós apresentamos a Ti, meu Deus, o nosso irmão Carlos, que nesse momento, Pai, foi chamado por Ti, foi tocado pela Tua palavra, e nesse momento, meu Deus, ele confessa a Ti que quer seguir os Teus caminhos, que quer andar, meu Pai, nessa estrada aonde nós também estamos andando, meu Deus. Assim, meu Deus e Pai, recebe, meu Deus, o Teu filho e abençoa a sua vida. Que verdadeiramente ele venha, meu Pai, permanecer. Que cada vez mais aumente a sua confiança e a sua fé. E ele possa permanecer em Teus caminhos. Para que assim ele possa ter uma vida tal qual nós temos, ó Deus, no caminho da salvação. Assim, meu Deus e Pai, nós Te apresentamos a vida do Carlos e abençoamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Podeis assentar, irmão. Vamos aqui a algumas comunicações. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma homenagem maravilhosa. Até certo ponto, pelo menos para mim foi surpresa, uma homenagem que foi feita à esposa do pastor. Então eu aproveito a oportunidade mais uma vez para agradecer à pessoa que esteve à frente dessa atividade. Como vimos, foi feita a abertura de missões mundiais. Quinta-feira estaremos estudando sobre reduzindo a rivalidade nos relacionamentos a partir das 19 horas, no templo antigo com o pastor João Pedro. A igreja pede, irmãos, que nós oremos pela conferência do aniversário, porque a obra não pode parar. E pedimos a todos os irmãos a permanecerem em oração pela a continuidade da construção da nossa obra. Também vamos orar pela abertura da congregação Leão de Judá. Oremos também pelos doentes em recuperação, Matilde, Fredson, pastor Vanderlei e Hernandes. Oremos pelo ministério, irmão, pelo ministério pastoral dessa igreja, pela liderança da igreja, pela vida espiritual e financeira da nossa igreja, e para que haja mais conversão de membros aqui nessa igreja. Amém? Aleluia. Vamos então, nesse momento, vou pedir à igreja que fique em pé mais uma vez. Perdão.